Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir um pequeno favor. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo vídeos incríveis para vocês e você não perde nenhum conteúdo novo. Então, já ativa o sininho também para ser o primeiro a saber quando tem vídeo novo no ar. Vamos nessa? No ano de 2169, as pessoas são geneticamente modificadas para parar de envelhecer quando completam 25 anos. Quando isso acontece, um cronômetro aparece em seus braços com apenas um ano restante. Para continuar vivendo, elas devem trabalhar, já que o tempo é agora a moeda da sociedade. Isso significa que pessoas ricas são efetivamente imortais. O país foi dividido em áreas chamadas fusos horários para separar as diferentes classes, sendo a área mais rica New Greenwich. Enquanto isso, no gueto, Will vive com sua mãe Raquel em um pequeno apartamento, e eles mal têm dinheiro para sobreviver a cada dia. Will quer ganhar algum dinheiro por meio de lutas contra o tempo, mas Raquel proíbe porque isso nunca acaba bem. Isso não impede Will de ser uma pessoa generosa, e sempre que ele esbarra com a jovem Maya nas ruas, ele dá a ela um pouco do seu tempo para que ela possa sobreviver também. Will e seu melhor amigo Borel trabalham na fábrica local, onde eles estão sempre aumentando os preços dos salgadinhos e é comum encontrar pessoas mortas que ficaram sem tempo no chão. Eles são todos pagos por dia, mas a fábrica sempre dá uma desculpa para os funcionários não cumprirem a cota e pagam menos. Uma noite, Will vai a um bar onde costumava apostar para ganhar uma hora que um cara lhe devia. Ele também conhece Borel, que está feliz se embebedando graças a um cara louco que está comprando bebidas para todo mundo. Esse cara é Henry, cujo cronômetro tem um século inteiro. Will não entende o que um homem rico está fazendo aqui e tenta avisá-lo sobre os Minutemen, um grupo de gangster que roubam o tempo de outras pessoas, mas Henry não escuta. Assim como Will teme, o líder da gangue, Fortes, aparece e pede a Henry uma luta de tempo. Todos os outros no bar fogem, exceto Will, que se esconde no fundo só por precaução. Henry aceita o desafio, mas pede um momento no banheiro primeiro. Apenas um guarda vai com ele, então Will aproveita a chance de nocautear o guarda e escapar com Henry pela porta dos fundos. Eles correm por alguns quarteirões e se escondem dentro de uma fábrica abandonada, que Will tranca por dentro para ficar seguro durante a noite. Will se pergunta o que um cara rico está fazendo no gueto, e Henry admite que deixou New Greenwich porque tem 105 anos e está cansado de viver. Quando Will aponta que isso é estúpido, Henry se diverte com a falta de compreensão do mundo pelo garoto. Ele explica que o custo de vida continua aumentando no gueto para garantir que as pessoas continuem morrendo, porque os ricos só podem viver se os pobres morrerem. Eventualmente, Henry e Will adormecem, e de manhã, Henry aproveita que acordou primeiro para passar todo o seu tempo para Will, ficando apenas 5 minutos sozinho. Will acorda logo depois e encontra uma mensagem na janela dizendo: "Não desperdice meu tempo." Quando ele olha para fora, ele vê Henry sentado na ponte logo antes de seu tempo acabar. Sem perceber que há câmeras de segurança ao redor, Will vai até a ponte para se certificar de que Henry está morto antes de fugir. Momentos depois, Henry vai até a casa de Borel, onde ele esbarra na esposa de Borel, Greta, e seu novo bebê. Henry fala com Borel em particular e o presenteia com uma década, que corresponde aos 10 anos em que se conhecem. À noite, Henry vai esperar sua mãe no ponto de ônibus, mas ela nunca chega. Acontece que Raquel só tem 1h30 restante, e a passagem de ônibus aumentou à tarde, então agora ela não pode pagar. São 2 horas de caminhada para voltar para casa, o que significa que Raquel precisa correr se quiser ver seu filho novamente. Will também começa a correr quando percebe o que está acontecendo. Mãe e filho colidem um com o outro no meio da rua, mas infelizmente é tarde demais e Raquel morre nos braços de Will. Na manhã seguinte, a força policial conhecida como Time Keepers encontra o corpo de Henry no rio. O agente Leon tem certeza de que ele foi assassinado por seu tempo e ordena que seus homens verifiquem as imagens de segurança. Por causa do ângulo das câmeras, eles não conseguem ver o corpo caindo, mas veem o rosto de Will e presumem que ele está por trás da morte de Henry. Enquanto isso, Will quer vingar a morte de sua mãe. Ele aluga uma limusine fingindo ser um cara rico que se perdeu e faz o motorista levá-lo para New Greenwich, o que significa pagar um pedágio extremamente alto toda vez que ele cruza uma fronteira. Quando ele chega à cidade, ele fica em um bom hotel, e sua presença é notada pela socialite Sylvia. Depois de descansar, Will come um pouco enquanto Sylvia o observa de longe. A garçonete percebe que Will não é daqui, mas ela o trata bem porque ele lhe dá uma gorjeta generosa. Ela também ressalta que se Will for ao cassino, ele precisará de roupas melhores. O fato de Will ter cruzado tantos fusos horários em poucas horas parece suspeito no sistema, permitindo que os Time Keepers encontrem sua localização atual. Leon também percebe que perseguiu o pai de Will no passado. À noite, Will compra um terno adequado e vai ao cassino, onde pedem uma doação voluntária de 1 ano porque ele não é membro. Will se junta à mesa de pôquer onde conhece o Sr. Weiss, um empresário que empresta tempo e não hesita em apostar grandes quantias de tempo. Sylvia, que é filha de Weiss, também vem à mesa, mas apenas para assistir, e Will fica de olho nela enquanto assume o risco e aposta tudo o que tem. Isso acaba valendo a pena porque Will vence o jogo, o que impressiona Weiss e rende a Will um convite para sua próxima festa. No dia seguinte, Will compra um carro muito caro e o dirige até a festa de Weiss. Sylvia fica muito curiosa sobre Will e o convida para dançar, dizendo que ela pode ver que ele provavelmente é do gueto.
Ela admite que às vezes inveja as pessoas do gueto porque vive sempre cercada pelos guardas de seu pai sem liberdade real, e ela deseja poder fazer algo tolo ou que vale alguma coisa. Will a arrasta para a praia atrás da casa para nadar nua, o que deve contar como algo tolo. Sylvia hesita no começo, mas logo se junta a ele na água e eles discutem a possibilidade de fazer coisas mais tolas. Quando as pessoas começam a procurar por Sylvia, ela se esconde com Will em uma caverna e pede para ele voltar antes que eles se metam em problemas. O par retorna à mansão por portas diferentes para evitar suspeitas. Vez convida Will para jogar pôquer, mas eles são repentinamente interrompidos pelos timekeepers, que encontraram a localização de Will seguindo a compra de seu carro. Will é levado para um escritório particular para interrogatório, mas quando ele conta a eles sobre Henry ter esgotado o tempo de propósito, eles não acreditam nele e tomam a maior parte do seu tempo, deixando-o com apenas 2 horas para reserva e processamento. Leo diz a Will que ele o lembra muito de seu pai, de quem Will não se lembra bem. Vez e Sylvia vem verificar a situação, e Will aproveita a distração para espancar os timekeepers e roubar uma arma antes de escapar. Ele usa a arma para pegar Sylvia como sua refém, e eles correm pela porta dos fundos para sair no carro de Will. Leon começa a perseguir Will pela cidade e até consegue bater em seu carro por trás, mas Will responde dirigindo para trás. Ele consegue desviar de um caminhão no último segundo, mas Leon não reage tão rápido e bate contra ele, o que significa que Will consegue escapar. Enquanto eles seguem para o gueto, Will pede um tempo a Sylvia, mas ela se recusa a ajudá-lo. Quando chegam à ponte, Will se distrai com as câmeras de segurança e não vê a faixa de pregos no chão, o que faz o carro bater. Will e Sylvia ficam inconscientes, e minutos depois, são encontrados por Fortis e seus homens, que imediatamente começam a roubar o tempo de Sylvia. Naquele momento, as sirenes dos Guardiões do Tempo podem ser ouvidas se aproximando, e os gangsters fogem, deixando Sylvia com apenas meia hora. Quando eles acordam, Sylvia surta com pouco tempo que lhe resta e pede ajuda a Will. Will acha irônico como ela agora é a favor de compartilhar, mas ajuda mesmo assim antes de levá-la para a cidade. Depois que eles vão embora, os Guardiões do Tempo chegam para inspecionar o carro, embora Leon primeiro precise pedir seu pagamento diário, porque ele nunca carrega mais tempo do que o necessário. Vendo a situação, Leon decide não perseguir mais Will porque tem certeza de que ele os contatará primeiro. Will vai ver Borel para pedir ajuda, mas Greta tem mais notícias. Borel bebeu tanto que morreu com 9 anos ainda em seu cronômetro. Sylvia começa a surtar de novo, mas Will percebe que ela tem brincos extravagantes e arrasta para a loja de penhores. O dono está prestes a fechar, mas ele abre uma exceção quando vê o quão valiosos os anéis são. Ele também percebe o quão desesperados eles estão por tempo e só paga a eles 2 dias, que eles não têm escolha a não ser aceitar para sobreviver. Em seguida, eles vão até um telefone público e Will faz Sylvia discar o telefone de sua casa para que ele possa falar com Leon. Como resgate, Will pede que 1000 anos sejam distribuídos para as linhas do tempo no gueto. Leon avisa Will que ele está se tornando muito parecido com seu pai e revela que o homem não morreu durante uma luta temporal como Will pensa, ele na verdade estava fazendo algo mais perigoso. Will desliga na cara dele, e Leon conta aos pais de Sylvia sobre o resgate, mas Vez hesita em dar até mesmo o que para ele é troco. Will leva Sylvia para seu apartamento para passar a noite lá, e Sylvia troca de roupa para as roupas velhas de Raquel. Sylvia pergunta a Will sobre seu pai, e Will explica que seu pai costumava ser um excelente lutador contra o tempo que lhe ensinou alguns truques. Para provar seu ponto, ele agarra o braço de Sylvia e mostra a ela como lutar contra o tempo. É uma batalha de vontades entre cronômetros. Seu pai o ensinou a deixar o oponente pensar que tem a vantagem, deixar seu próprio relógio quase chegar a 0, e quando o oponente estiver distraído com sua morte iminente, virar o jogo e levar tudo. Will costumava pensar que seu pai morreu em uma luta contra o tempo, mas agora ele percebe que provavelmente foi morto porque deu o que ganhou. Então Will e Sylvia compartilharam o que aconteceu em seus 25 aniversários. O cronômetro de Will começou quando ele estava na rua, e ele rapidamente quase perdeu seu ano extra, porque eles estavam em dívida. Em contraste, Sylvia teve um despertar tranquilo na cama e seu pai lhe deu uma década para comemorar. Na manhã seguinte, Will observa a construção da linha do tempo da janela, mas infelizmente eles não têm nenhuma caridade para compartilhar, o que significa que Vez não pagou o resgate. Sylvia fica magoada com a falta de cuidado do pai, mas finalmente entende que ele ficou rico pisoteando os direitos dos outros. Will diz para ela ir para casa, mas Sylvia se recusa, fazendo com que eles aceitem trabalhar juntos e se beijarem. Sylvia quer ligar para casa, então Will dá a ela a arma para se proteger enquanto ele assiste do canto. Vez rapidamente atende a ligação de Sylvia e ignora seus insultos para avisá-la que os timekeepers estão vindo para pegá-la. Quando Sylvia se vira, ela vê Leon se aproximando de Will, então ela atira em seu braço. Will aproveita a chance para verificar o cronômetro de Leon e descobre que os Guardiões do Tempo não marcam muito tempo com eles para desencorajar ladrões, o que leva Will a dar algum tempo a Leon para que seus colegas de trabalho o resgatem. Enquanto Will e Sylvia escapam no carro de Leon, Leon começa a sair da cidade enquanto todos gritam com ele por não proteger as pessoas pequenas. Felizmente, seu companheiro guardião resgata antes que as coisas fiquem violentas. Algum tempo depois, Sylvia aponta que eles não podem continuar dirigindo em um carro de polícia, o que dá a Will uma ideia. Ele finge ser um guardião do tempo para parar outro carro na estrada e então eles procedem para roubar os brincos da senhora rica e seu tempo, deixando ela com apenas um dia antes de fugir em seu carro.
Quando estão longe o suficiente da cidade, eles param o carro para assistir ao noticiário e descobrem que agora são pessoas procuradas. Will mais uma vez diz a Sylvia para voltar, mas ela se recusa porque fazer isso é muito mais gratificante. Enquanto isso, Vase está mentindo para seus investidores, dizendo a eles que tudo está sob controle. Leon aparece para informá-lo que isso não é mais um sequestro, agora Sylvia está sendo perseguida como uma criminosa também. Vase tenta subornar Leon para mudar de ideia, mas Leon rejeita e o lembra que se Sylvia entrar em contato com ele, ele precisa contar aos guardiões, caso contrário, ele será preso por ser cúmplice. Mais tarde, Sylvia pergunta a Will se ele realmente daria tempo se o tivesse. Quando Will confirma que sim, ela bola um plano. A dupla rouba um caminhão de dinheiro Vase e o joga em um banco do tempo, onde roubam o máximo de cápsulas do tempo que podem. As cápsulas restantes são deixadas para as pessoas no gueto pegarem. Quando os guardiões do tempo chegam, não há mais nada. À noite, Greta encontra uma cápsula do tempo entre suas roupas, deixada por Will como um pedido de desculpas. Will também visita Maya, que está dormindo nas ruas, e deixa um tempo extra para ela também. O resto do tempo que roubaram é levado para a linha do tempo para o balconista distribuir entre quem precisar. No escritório dos Guardiões do Tempo, Leon percebe que há tempo que não deveria estar lá e ele acha que Will está machucando as mesmas pessoas que ele está tentando ajudar. Na manhã seguinte, Fortis tenta roubar um homem, mas o cara finalmente consegue se defender porque comprou uma arma. Fortis finge deixá-lo ir, mas assim que o cara se vira, ele atira no homem de qualquer maneira. Quando Fortis verifica o cronômetro do cara, ele fica chocado ao ver que perdeu muito tempo. Will e Sylvia começam a roubar bancos do tempo por todo lugar, e suas aventuras aparecem no noticiário. Vase se pergunta se sua filha estava tentando matá-lo, mas sua esposa ressalta que Vase quase a matou primeiro ao sufocá-la. Uma semana depois, Leon e seus homens finalmente encontram o apartamento de Will e se preparam para prendê-los. No entanto, Will ouve a conversa de rádio da janela e imediatamente foge com Sylvia, invadindo um apartamento diferente para pular por uma janela nos fundos do prédio, sem se machucar graças a um pouso seguro em cima de um carro. Leon os copia e começa a perseguir eles pela cidade, e quando Will e Sylvia levam a perseguição para os telhados, Leon abre fogo contra eles. Will atira de volta, mas falha, então ele e Sylvia descem dos telhados e pegam um ônibus. O motorista considera a ideia de os entregar para as autoridades, mas Will suborna para ficar em silêncio e eles conseguem deixar Leon para trás. Algumas horas depois, Will e Sylvia fazem check-in em um hotel, pagando a mais para ficar com todos os quartos e para a recepcionista não contar a ninguém. Quando um novo cliente entra, ele é informado de que o hotel está lotado, mas ele consegue dar uma olhada rápida em Will e Sylvia subindo as escadas. Mais tarde, Fortis e seus homens começam a ameaçar as pessoas nas ruas por informações sobre Will e Sylvia. No começo, as pessoas ficam em silêncio porque querem proteger seus valores, mas Fortis mata um homem para mostrar o quão sério ele é. Isso inspira o cara do hotel a confessar o que viu. No hotel, Will e Sylvia descobrem que a recompensa por suas cabeças é de 10 anos, o que eles consideram um insulto. De repente, Fortis irrompe no quarto com seus homens e mantém o casal sob a mira de uma arma enquanto Fortis explica que os Timekeepers o deixam em paz porque ele rouba de seu próprio povo, então agora ele deve restaurar a ordem. Ele alega que não gosta de matar pessoas a sangue frio e desafia Will para uma luta contra o tempo. Will usa o truque que seu pai lhe ensinou e quando Henry começa a olhar para seu cronômetro, Will começa a tomar todo o seu tempo. Os guardas se aproximam para assistir em choque, e Will aproveita a chance para atirar em todos eles antes que ele faça Fortis ficar com o tempo parado de vez. Quando os Guardiões do Tempo chegam ao hotel, Will e Sylvia já se foram. Algumas horas depois, Will percebe que os preços e as taxas de empréstimo estão sendo aumentados mais rápido para compensar o novo tempo nas ruas. Seus pequenos roubos não estão fazendo diferença, eles precisariam de 1 milhão de anos para fazer uma rachadura. Felizmente, Sylvia sabe onde encontrar tal quantia. No dia seguinte, Vase está preocupado com a situação e vai trabalhar cercado por mais guarda-costas do que o normal. Os guardas se viram de repente quando detectam uma ameaça, mas é apenas Sylvia anunciando que quer se render. Vase acredita nela e está pronto para levá-la de volta. Essa distração permite que Will apareça por trás dele e o captura como refém. Então Will e Sylvia levam Vase para seu escritório para fazê-lo abrir o cofre onde ele guarda uma cápsula com 1 milhão de anos. Vase ressalta que dar um ano para 1 milhão de pessoas apenas prolonga sua agonia e que inundar a zona errada com 1 milhão de anos pode prejudicar o sistema, então Will esclarece que é exatamente isso que ele quer que aconteça. Will e Sylvia escapam após trancarem Vase em seu próprio escritório. Quando os Guardiões do Tempo descobrem sobre o roubo, eles imediatamente vão atrás deles, bloqueando a ponte para impedi-los de retornar ao gueto. Leon também os persegue e, quando os encontra, concentra-se tanto neles que se esquece de receber seu pagamento diário. Os Guardiões abrem fogo contra eles, mas Will simplesmente ignora as balas e atravessa a barreira do fuso horário, permitindo que ele chegue ao gueto. Leon não perde tempo e bate seu carro contra o deles. Will imediatamente sai do veículo e dá a cápsula de 1 milhão de anos para Maya antes que ele e Sylvia finjam se render. Um leão presunçoso pensa que venceu, mas naquele momento, a linha do tempo anuncia que há tempo para todos, e uma multidão ansiosa enche a rua, ficando no caminho de Leon e permitindo que Sylvia e Will fujam. Leon empurra as pessoas para o lado para voltar ao seu carro e ir atrás dos ladrões, mas quando eles cruzam outra barreira, Leon tem que segui-los a pé.
Eventualmente ele os alcança, e Will imagina que Leon costumava ser do gueto também. Leon confirma isso e explica que trabalhou duro para sair, que é como as coisas deveriam ser, então ele tenta prendê-los. Will ressalta que não há sentido porque ele e Sylvia só têm alguns minutos restantes, então eles vão morrer logo de qualquer maneira. Isso faz Leon verificar seu próprio cronômetro e perceber que ele também não tem muito tempo porque não recebeu seu pagamento. Naquele instante, seu relógio expira e Leon morre ali mesmo na estrada. Will e Sylvia têm apenas alguns segundos restantes, e eles se beijam para dizer adeus. No entanto, Will percebe que os tratadores têm tempo em seus veículos, então ele corre para o carro de Leon para pegar um pouco para si. Sylvia não é tão rápida quanto ele teme não conseguir, mas Will corre de volta para ela e eles se encontram no meio do caminho, permitindo que compartilhem o tempo antes que a morte os pegue. De volta à empresa, Vez desistiu e diz aos seus funcionários para não fazerem nada porque acabou. Noticiários por todo o país mostram como as pessoas foram às ruas. As fábricas estão ociosas, e as pessoas estão cruzando as zonas para chegar a New Greenwich. As autoridades juram que tudo está sob controle, mas todos sabem que o sistema entrará em colapso em breve. No escritório dos Timekeepers, os funcionários decidem ir para casa porque não há nada que possam fazer. Will e Sylvia nunca são pegos, e eles começam a ir atrás de bancos maiores para impedir que o antigo sistema volte. E assim termina o filme, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal se ainda não fizeram isso. Nos vemos no próximo vídeo.